Bom dia! Bom dia, pessoal. Temos mais uma live aqui começando. Bom dia para vocês. Hoje um café especial. A gente vai estar batendo um papo sobre papéis de mulher. E é um assunto que sempre dá muito pano para manga, né? E aí eu convidei um especialista em família para falar disso aqui comigo, para a gente bater um papo sobre esse assunto. É um assunto que as mulheres sempre perguntam muito, dúvida, e eu vou bater um papo sobre papéis de mulher com o pastor Josué Gonçalves, que é especialista em família, tem um trabalho muito lindo e vai estar aqui com a gente. Mandar o convite. Oi, pastor. Olá, tudo bem com você? Bia, tudo bem? E você? Tá tudo bem, graças a Deus. Um prazer participar do seu programa aqui hoje. Bom, o prazer é meu. A Rose tá bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Descansando um pouquinho, porque esse final de semana foi assim, bastante trabalho, né? Mas ela tá bem, tá todo mundo bem aqui. E vocês? E o Cláudio, tá tudo bem? As crianças, tudo bem? Bem, tudo bem. As crianças grandes já, né? Já não tem criancinha, mas estão tudo bem. É que até ontem eu disse que nós, pais, precisamos tomar cuidado, porque para nós os filhos nunca crescem, né? Verdade. Eu estou na fase de adolescente, então a gente vai às vezes perceber bloco, né, pastor? Aham. Assim em bloco, que você fala, opa, aqui. Não no dia a dia. Mas muito bom. Obrigada por aceitar o convite, pastor. É uma alegria, e principalmente sobre essa abordagem que você vai fazer hoje, eu acho uma necessidade tão grande, né? Porque a gente vê muitas vezes uma tendência no comportamento das mulheres, às vezes uma tendência para a passividade, e do outro lado, não é? É uma preocupação muito grande em se posicionar e de repente até assumindo o lugar do homem, que sobrecarrega as mulheres depois, né? E eu acho que você, com o trabalho que você está fazendo, está ajudando muitas mulheres a buscar esse ponto de equilíbrio, né? Que é importante. E esse é o ponto, a gente falar sobre papel. Lá no Encontro de Pais, onde a gente colabora com nós, e em outros lugares, nas redes sociais e nas situações. O que a gente sempre vê é uma dúvida que cabe à mulher, cabe ao homem. Em que lugar, então, é esse que é lá? Ô, Adriana, só um momentinho. Para mim, tá dando uma picotada assim, ó. Para mim. Agora, não sei, o pessoal pode nos ajudar aí. Se é só para mim, entendeu? Aqui diz que está travando. Será que é aqui? Você está usando Wi-Fi, 3, o 4G? Estou usando o Wi-Fi. Tá. Tá travando. Peraí. Eu mudei aqui o espacinho do celular. O som melhorou? Agora parece que tá melhor. Tá melhor? Isso, agora está melhor. Eu mudei o encaixe aqui do som do celular. Ah, então acho que é isso. Melhorou? Agora melhorou. Agora tá legal. Ah, então tá bom. Deixa eu colocar um apoiozinho aqui. Aí. Melhorou lá. Agora tá bom, agora tá bom. Ah, então tá bom. Que bom. Vamos lá, então. Mas é isso, né? Essa dúvida, né, pastor, que tem, e dúvida real, Uhum. um impasse, assim, que as mulheres têm do que fazer, né? Aí a Uhum. gente tem, por um lado, a gente tem mulheres que é,
nunca se questionaram, e por outro lado a gente tem às vezes mulheres que têm alguns incômodos, né? E Uhum. quando vai para um aconselhamento pastoral, ou quando a gente vai observar, né, do que está acontecendo dentro das igrejas, o que está acontecendo na sociedade como um todo, com um número muito alto de divórcio, com um número muito alto, às vezes, de não divórcio, mas de insatisfação. Aquele casamento que é um casamento xoxo, que não é um casamento, né? É uma Uhum. relação que as pessoas estão juntas, mas não necessariamente construindo algo satisfatório, né? E para a gente viver uma coisa, a gente tem que seguir um modelo. E aí, Aham. para as pessoas que estão aqui com a gente, acho que a maioria das pessoas conhece o Senhor, mas talvez não me conheçam, a gente é cristão, né? Então, tudo que a gente for falar aqui é dentro de uma visão cristã. Então, não é necessariamente a minha opinião particular ou o que é mais fácil para mim, e nem um movimento em específico, né? A gente compartilha de uma visão cristã e daquilo que a Bíblia fala sobre mulher, homem, casamento, sociedade, vida, família, né? E dentro disso, pastor, o que na tua visão de aconselhamento pastoral o senhor acha que é um ponto de atenção para as mulheres hoje? O que o senhor poderia trazer para nós? Você falou sobre a nossa fundamentação que é bíblica, não é? Nós não olhamos para os movimentos na sociedade que, na verdade, acontecem longe dos valores da Bíblia para tomar como exemplo e seguir. Nós olhamos para a Bíblia, que é a nossa regra de fé. Agora, os filósofos, os historiadores, os cientistas, muitos deles reconhecem que a Bíblia, entendeu? É a verdade, é a verdade. E é a nossa regra de conduta. Por exemplo, Gandhi disse algo muito interessante. O Gandhi, certa vez, ele disse que se todos os livros do planeta sumissem e ficasse só o Sermão da Montanha, nós não teríamos perdido nada. Porque tudo que o ser humano precisa saber para viver de forma ética está inserido no Sermão da Montanha. Então, olhar para a Bíblia para entender o papel da mulher é decisivo. Até porque a Bíblia ela é um livro tão equilibrado que, veja, a mãe do rei Lemuel deixou para nós, não é, o Provérbios 31, certo? Eu diria que é uma sabedoria milenar. E quando você lê Provérbios 31, você vê lá uma mulher, primeiro, visionária, né? Ela enxerga para além do espaço da sua casa, certo? Segundo, é uma mulher empreendedora, né? Ela planta, ela compra, ela negocia, ela vende, certo? Terceiro, é uma mulher que, apesar de ser visionária, empreendedora, proativa, ela é companheira do marido, porque a Bíblia diz lá que o marido é estimado entre os juízes por causa dela. Entendeu? Fica claro, esse texto que o marido é estimado está dentro de um texto onde não fala do marido, fala da mulher do marido. Então, fica claro que é ela, certo, que é tão canalizadora da graça de Deus sobre o marido que faz com que ele seja o homem que deveria ser. Então, eu penso que o que as mulheres hoje precisam saber é exatamente: é possível ser visionária, é possível ser empreendedora, é possível ser muito proativa sem deixar de ser mulher, sensível, companheira, dona de casa, porque essa mulher também diz que ela distribui as tarefas para suas colaboradoras logo pela manhã. Entendeu? Ela distribui as tarefas. Ela é precavida e tal. Então, é possível ser o que a maioria das mulheres sonham ser, sem perder o marido de vista, sem perder a casa de vista, sem perder os filhos de vista,
e sem deixar de ser mulher. Porque eu acho Sim. que é horrível quando a mulher, em busca, não é, de competir com os homens, que eu acho errado, competir com os homens, perde a sua própria sensibilidade e feminilidade. Né? É. E o pior disso tudo é para a própria mulher, né, pastor? Exatamente. Então, existe um grito que algumas colocaram na voz de outras, muitas vezes sem autorização, que destrói a própria voz da mulher. Então, tem Aham. um grito, tem um chamado, tem um movimento em prol da mulher que é destrutivo para a própria mulher, né? Uhum. E essa base de conceito do movimento feminista, que não tem nada a ver com o cristianismo, que não combina com o cristianismo, tem entrado dentro da filosofia e comportamento de muitas mulheres que não concordam com isso na sua Exatamente. prática. E que não é o que elas buscam para ela e para a vida dela, né? E aí traz o quê? Traz confusão, porque essa mulher ela acaba acatando alguns conceitos feministas, mas ela não vai cumprir a cartilha toda daquilo lá, porque ela mesma não acredita naquilo. Então ela faz 2 ou 3 coisas e ela acaba se perdendo. Se perdendo na identidade, se perdendo no dia a dia, na tarefa mesmo do dia a Uhum. dia, se perdendo nas emoções. E muitas mulheres chegam num período onde elas se olham para o espelho e elas simplesmente não se conhecem mais. Porque ela Uhum. não tem o casamento que ela gostaria de ter, ela não é a pessoa que ela gostaria de ser, ela está em dúvida, em xeque da própria identidade e ela não sabe para onde ir. Perdeu o caminho de volta, pastor. E esse é o grande ponto, né? Esse movimento feminista, o que elas pregam, as ativistas, o que elas falam, ateando fogo na ponte, no caminho de volta. Então, elas te empurram para um lugar sem deixar a chance de você voltar para aquele lugar onde você estava, né? Uhum. E o grande perigo disso tudo é dentro do cristianismo, porque as pessoas são livres. Se alguém acredita que esse movimento faz um maior sentido para a vida dela, você é livre, minha irmã. Você pode fazer as suas escolhas. O que não dá é fazer escolhas feministas e no final do dia exigir resultados cristãos na sua vida. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Por exemplo, eu acho assim, uma grande estupidez quando algumas feministas defendem o aborto, por exemplo, né? Espera aí, mas o aborto, à luz das escrituras, é um crime, certo? Uma mulher que pratica um aborto, por mais que ela tente se enganar, a consciência dela vai acusá-la sempre de um mal que ela fez. Então, esse tipo de pregação, eu penso que é uma pregação, como você disse, de uma meia dúzia, não é? Que acreditam nisso, que talvez as próprias mães plantaram isso na cabeça delas, e aí elas vão induzindo outras, porque nós ainda temos esse problema do efeito manada, na verdade. Muitas pessoas... eu acho interessante aquela frase que toda unanimidade é burra, não é? E é verdade mesmo. Eu acho que nós temos que parar para... exatamente. A gente tem que parar para pensar, a gente tem que questionar, a gente tem que perguntar, e não apenas pegar a fila porque a fila é grande, sem saber o que está se oferecendo naquilo, não é? Então, eu acho que as mulheres, eu quero aplaudir as mulheres que elas perguntam por quê, não é? Faz sentido? Que valor isso vai agregar na minha vida, certo? E aquelas que acreditam em Deus e que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, espera aí, isso aqui está há congruência, há alinhamento, há coerência com a palavra, não é? Com os valores que eu aprendi dos meus pais, que foram exemplos de vida para mim. Não, eu não vou entrar nesse movimento, eu não vou entrar, não faz sentido. E uma reflexão boa, assim, para as mulheres, né, que estão aqui e para as mães também, porque se você é mãe e tem seus filhos em fase escolar,
você precisa trazer esses assuntos de feminismo, de marxismo, para a sua mesa, para que seja você quem eduque os seus filhos e não a escola, e não um professor que não pensa como você. Então, trazer esses assuntos à mesa é papel da mãe também, né? É papel da família, é papel do pai. Mas sobre o aborto, uma coisa interessante para você, mulher, pensar e para você dialogar com seus filhos é que nós acreditamos na vida desde a concepção, né? Uhum. E a gente acredita que toda vida ela não é nossa, né? O seu filho não é seu, a minha própria vida não é nossa. Nós temos um Senhor que Uhum. nos entregou algumas coisas e ele vai requerer estas coisas quando ele voltar. A nossa vida é uma delas, o seu tempo, o seu dom, o seu talento, são coisas que na verdade não são para você, é do seu Senhor. Você vai usar e espero que você esteja multiplicando para não ser alguém infiel, né? Mas quando tem a concepção da vida, o que você está matando não é só aquela criança. Não é, obviamente, não é só sobre você, não é só sobre o seu corpo, não é sobre as suas regras, porque esse não é um modelo da vida, e eu não digo que isso não é um modelo de vida cristã, isso não é um modelo de vida. A vida não é feita sobre você, a vida não é apenas sobre você. Então, em primeiro lugar, não é muito fraco, é muito raso você falar que é seu corpo, suas regras, é a sua vida, é você que manda, porque você não é uma ameba, você é relacional, você é feito de relações, então nunca é só sobre você, porque você é relacional, e não é só sobre essa criança. Quando vem um bebê, vem uma geração. Quando você, mulher, aceita o aborto, você está aceitando matar uma geração. É sobre Exato. netos que você não viu, é sobre ideias que nunca vão surgir, é sobre músicas que nunca vão ser compostas. Aí Não você, é sobre você, é um egoísmo muito, muito exagerado. você já imaginou se Maria abortasse? Exato. E outra, mas só que, Josué, Maria estava gerando o Salvador. Toda criança nasce para salvar alguém ou alguma coisa. Toda criança nasce como um salvador. Sim. Ou seja, na verdade, todo filho nasce com uma missão, entendeu? Todo filho nasce com um propósito desenhado no céu para ela. Sim. Mesmo o deficiente, mesmo aquele que nasce com um problema mental, nasce com um propósito. Entendeu? Nasce com um propósito muito bem definido pelo Criador. Então, na verdade, quando uma mulher aborta, ela está de forma direta ofendendo ao Criador, ofendendo aquele que desenhou, entendeu? Um propósito para esta criança. Então, eu penso que, como você falou, vai muito mais além do que tirar o estorvo, do que tirar o impedimento, vai muito mais além. Por isso que quando você vê à luz da Bíblia essa questão do aborto, do crime, é uma semente que se planta para colher o pior da vida. Não é? É a semente que se planta, quem planta a semente do aborto, o que essa pessoa vai colher se a lei da semeadura é que rege a vida? Não é? O que essa pessoa vai colher? Por isso, eu acredito que tenha mulheres que talvez esteja nos ouvindo e, quem sabe, já passou pela cabeça esta possibilidade, não é? E não faça isso porque realmente as consequências, elas são irreparáveis. E aí é o que você falou, a gente precisa entender que o maior inimigo da nossa alegria e felicidade na vida é o orgulho, que tem a ver com o egoísmo. Entendeu? O orgulho que tem a ver com o egoísmo. Uma atitude dessa, para mim, é uma expressão assim gigantesca de uma vida guiada, dirigida pelo orgulho. Ou seja, o que importa sou eu e me lixo com o restante. E aí você aprende, nós aprendemos em alguns cursos que
as nossas escolhas, elas precisam ser ecológicas, entendeu? Por quê? Porque nós somos interdependentes, nós somos seres relacionais, nós somos um tecido, um corpo social, ou seja, as minhas decisões afetam você, afetam o vizinho, afeta a todos com os quais eu convivo. Então, já que as minhas decisões afetam a todos, eu preciso ser mais responsável, prudente, inteligente, entendeu? Para tomar decisões, nesse caso, a mulher e o aborto. E dentro dessa constatação, né, pastora? Uma constatação social, né, que a gente vive hoje, o que é muito difundido, o que é muito pregado, o que é muito ensinado, inclusive, é que você vem em primeiro lugar. E aí, algumas coisas nesse tom, a gente fala em casa para os nossos filhos, que são sementes de orgulho. Coisas como, não sei se você já ouviu, pastor, e eu não concordo com isso, e às vezes tem muita gente falando sem pensar, mas olha o perigo. Coisas como, meu filho, você pode ser o que você quiser. Os meus. E na maioria das vezes, na boa intenção. Outra coisa que as mães às vezes falam para os filhos não tem limites para você, porque você tem um Deus forte, então você pode ser o que você quiser. Não tem limite para você, você pode conquistar o mundo. E isso pode gerar uma raiz de orgulho. Porque ele está focado no que ele mesmo pode ser, no que ele mesmo pode conquistar. E aí a gente tem esses dois perigos nessa educação. E assim, essa educação para o orgulho, ela vem de várias frentes hoje, né? Mas a gente tem que abrir os olhos contra isso. Nessa soberba de capacidade que a nossa geração, ela acredita que ela é capaz de qualquer coisa, né? Porque temos a tecnologia, porque como se a nossa geração tivesse chegado, pastor, no lugar onde os antepassados lutaram para estar. Como se estivéssemos numa Canaã, sabe? Então, as coisas que aconteceram, elas não importam tanto e elas sempre estão centradas no agora, mas não no agora bíblico, no agora do que eu posso fazer, do que esse maravilhoso lugar e século XXI representa para nós. E isso inculte em nós, nos nossos filhos, na nossa família, uma raiz de orgulho. Porque, em primeiro lugar, você não pode ser o que você quiser, porque existem algumas limitações que são reais, mas também por vivermos numa sociedade melindrosa, você nem pode falar isso. Você nem pode falar para a sua filha que talvez é baixinha, que ela não possa ser jogadora de basquete porque ela é baixinha, porque é bullying, porque é rotular, porque todo mundo, na verdade, pode ser o que quiser. E existe essa destruição de pensamento que acaba destruindo a própria identidade. Então, são armadilhas que a gente vai caindo e a gente vai cedendo como coisas bonitas que são faladas, como coisas interessantes que são pregadas, que está acabando com a nossa raiz, com a nossa base, que é o cristianismo. Só que elas são tão sutis, elas entram tão devagarinho e elas são tão bonitas de ser faladas que a gente vai concedendo espaços nos nossos corações. A gente vai dando concessão para coisas como você pode ser o que você quiser, ninguém manda na tua vida, você não é obrigada a nada, a mulher é poderosa, ou você é toda empoderada. Você vai destruindo a sua identidade sem questionar nada. E vai se perdendo, né, pastor? E o pior é quando a pessoa aceita ser o centro, não é? É isso que é o pior, certo? E ela acha que ela é a última bolacha do pacote, ela acha que é a rainha do pedaço, ela acha que tudo tem que girar em torno dela, e isso é sutil, às vezes não é declarado, mas às vezes é o comportamento, às vezes são os movimentos que se faz, certo? Quando Jesus disse assim, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo,
toma a sua cruz e siga-me. O que Jesus estava falando é o seguinte: pense tanto no outro ao ponto de esquecer de você. Entendeu? Pense tanto no outro ao ponto de esquecer de você. Se nós não agirmos assim, consequentemente, a gente vai assimilando essa mensagem lá de fora, que eu sou o centro, eu sou o cara, o que importa sou eu consigo, eu posso, eu vou e tal. Agora, a pergunta que se faz... Eu gostei de um pastor que disse assim, olha, a maioria de nós perguntamos para o filho, o que você quer ser quando crescer? Não é? A pergunta tinha que ser outra, entendeu? O que Deus quer que você seja quando você crescer, né? Porque aí eu posso, entendeu? Sim. Porque eu estou em busca do que Deus quer que eu seja quando eu crescer. Porque aí vai estar alinhado com o coração de Deus, o propósito dele para com a minha vida, aí sim eu posso ir muito longe. Agora, o grande problema é quando os pais incutem na cabeça dos filhos algo que foi incutido neles. Sim. Entendeu? Então, eu fico vendo aqui a maneira como meus netinhos estão sendo educados, e aí o Douglas sempre tem essa preocupação, né? Do partilhar, do pedir perdão, de colocar o amiguinho na frente, de dividir, de repartir tudo, não é? Mostrando que aquela mensagem que o Douglas prega, não é? Que é nós, não é? É sou nós, né? Que não na cabeça de Deus não existe esse egoísmo. Como prova disso, que a oração do Pai Nosso, ela não é no singular, né? É Pai Nosso, venha a nós o teu reino, o pão nosso, o perdão para os nossos pecados, é a tentação nossa e a proteção nossa. Então, na verdade, não é sobre você, mulher, é sobre nós, não é? Então, quando você pensa no nós, você vive com muito mais responsabilidade e olhando muito mais para o outro. E é interessante que Deus, a propósito, né? Deus, a propósito, nos fez de uma forma que não tem como a gente enxergar, por exemplo, o nosso queixo, né? Não tem como você enxergar a sua nuca. Você precisa do outro, entendeu? Então, Deus não fez você para você viver de forma egoísta, como se isso fosse possível. Não, Deus fez você de um jeito que você depende do outro. Por isso que eu falo, a gente vive com muito mais responsabilidade quando não perde essa teologia do nós de vista, entendeu? Tem um filósofo espanhol que eu gosto dele, ele chama Ortega. E ele fala que ele tem essa base da filosofia, de estudo mesmo filosófico, social, e ele traz um pouco do que você é você e os outros. E ele começa a trazer estudos sociais. Então, se por acaso você está aqui na live e você não acredita na oração do Pai Nosso, ou você está aqui na live e fala, tudo bem, mas eles estão falando coisas que estão escritas na Bíblia, eu nem tenho uma Bíblia em casa, eu nem gosto disso. Dá uma olhada, então, na filosofia de Ortega, se para você a Bíblia não faz muito sentido, e ele fala isso, ele fala que você é você e os outros. Não existe um eu que seja solitário, porque o eu, ele é composto de você e os outros. E para você que tem uma base cristã, eu quero lembrar uma coisa, e antes fazer um parênteses, né, pastor? Porque às vezes a gente lê as coisas na Bíblia como se a Bíblia falasse apenas da salvação. E como se o cristianismo fosse apenas sobre o céu. E não é. A Bíblia, ela fala sobre a vida completa. A vida antes de você nascer, a vida eterna, a vida do milênio, a vida completa. E as regras que estão lá é para uma vida completa. É a vida que você vive hoje, é sobre a eternidade, é sobre o tempo milenar ou não milenar, é sobre a vida completa.
E lá tem um segredo de empreendedorismo, um segredo de construção de marca, um segredo de base de casamento, um segredo de relações, que é uma passagem muito conhecida, que é um segredo sobre maternidade. Então, se tem mães aqui que estão exaustas, que tá se sentindo às vezes cansada da chamação dos filhos, tem uma passagem que eu quero que vocês reflitam, que é: aquele que quiser poupar a própria vida ou ganhar a própria vida, vai perder. Aquele que perder a própria vida por amor de mim e do evangelho, vai ganhar. Quando você escuta essa passagem, às vezes você só pensa sobre aceitar a Cristo como seu Salvador, o que é fundamental para a eternidade. Mas se você quer ter uma vida legal aqui, você precisa entender a base da vida aqui. Existe alguém que desenhou essa vida e contou as coisas como funcionam melhor aqui. E aí, quando a gente entra lá no começo, né, pastor, da conversa, onde a gente falou sobre papel de mulher, sobre feminismo, sobre aborto, sobre casamento, sobre relação com outro, lembra disso. Aquele que viver esta vida tentando reter a própria vida, tentando falar: eu vou abortar porque esse filho não é para mim, eu também não vou fazer isso porque é só sobre mim. Então você vive a sua vida, você vive o seu dia a dia tentando segurar a sua própria vida, você está morrendo. Você está se perdendo. E você que vive se doando para o outro, se doando para o chamado do marido, se doando para a atenção que o seu filho precisa, olhando no olho dele, se doando para o empreendedorismo, construção de um produto bacana que vai ajudar as outras pessoas, e você vive se doando na vida, você está ganhando a própria vida. Então não é só sobre salvação esse versículo, é sobre um modelo de vida. As pessoas que tentam viver aqui nesta vida, retendo: eu não vou falar, eu não vou ajudar ninguém, eu não gostei. Você está retendo a sua própria vida, meu amigo, você está morrendo, está dando errado para você. E você que vive se doando, entregando de você, entregando o seu melhor lado, entregando sua atenção, entregando o seu tempo, entregando suas habilidades, você está vivendo. O segredo da vida é entregar-se de si. E já estava lá revelado, né? E muitas vezes os nossos olhos, eles não conseguem entender a profundidade e a praticidade da Bíblia. Então, que no final dessa live aqui você possa ficar com isso no seu coração. Eu estou entregando a minha própria vida ou eu estou tentando reter a minha própria vida? Se você, minha amiga, está tentando viver segurando as coisas para você, você está morrendo, você não está vivendo. E se você vai vivendo, entregando de você, doando de você, você está ganhando a própria vida. E é muito profundo isso, né? E aí, eu sei que tem muitas mulheres dizendo assim: tá legal, então eu vou me dedicar ao meu marido, aos meus filhos, vou me dedicar à minha sogra, minha mãe, meu pai, vou me dedicar aos vizinhos e vou esquecer de mim. Lembre-se que Jesus e a palavra diz: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Entendeu? Quando a pessoa diz assim: poxa, eu me preocupei tanto com os outros e que esqueci de mim, não tem nada a ver, certo, com a Bíblia e com Jesus. Tem a ver com a sua má gestão do tempo. Entendeu? E aí, muitas mulheres não sabem nada de planejamento, de gestão de tempo, e elas começam a atropelar as coisas e aí culpam Deus. Não, me disseram que é para eu dedicar toda a minha vida. Peraí, a Bíblia é o livro do equilíbrio e do bom senso, certo? Então, é possível, sim, né, eu pegar as minhas 12 horas ou as minhas 15 horas, certo, que eu fico acordado. É possível eu fazer uma gestão do tempo, certo, para me doar e, ao mesmo tempo, se preocupar comigo.
porque a mulher precisa se preocupar consigo mesma. Sua Sim. saúde emocional, sua saúde espiritual, sua saúde física, certo? Não, Sim. nós não estamos falando aqui que você deve pegar 100% do seu tempo disponível e entregar em serviço para os outros. Nós estamos falando aqui em você gerir o tempo de forma tão inteligente que você cuida de você, você cuida do marido, você cuida dos filhos, cuida das pessoas lá fora, mas sem negligenciar o seu próprio cuidado. Até porque, né, Adriana, para eu cuidar bem dos outros, eu preciso estar bem comigo mesmo. É. Não tem como a mulher cuidar bem dos outros se ela mesma não está bem fisicamente, se ela não está bem emocionalmente, se ela não está bem espiritualmente. Então, eu acho que estudar um pouco sobre gestão de tempo para a mulher, ainda mais que a mulher tem muitas demandas, não é? E olha, os papéis da mulher, não é? De mãe, de esposa, dona de casa, e às vezes é professora, ou promotora, ou juíza, ou piloto de avião, sei lá, o piloto de Uber, ou motorista de Uber. Ou seja, as mulheres têm muitos papéis e demandas. Então, para a mulher também mais ainda do que para o homem, aprender sobre gestão de tempo é fundamental. É. E pensa assim, mulher, você que está aqui ouvindo, eu vi alguns comentários aqui de pessoas que se entregou para o outro e se arrepende e tal. Para você doar alguma coisa, você precisa ter aquela coisa, né? Então, para você doar um cuidado, você precisa saber sobre cuidado. Então, você precisa primeiro cuidar de você para poder doar. Isso, um exemplo bem básico disso é quando você está no avião, né? Que fala, olha, se por acaso houver uma despressurização do ar, você primeiro coloque a máscara sobre você e então você ajuda a pessoa que está do seu lado. Então, assim, você só vai conseguir ajudar a pessoa que está ao seu lado se primeiro você amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo, não mais que você mesmo, nem menos que você mesmo, nem de uma forma supernatural, mas é como você faz para você mesmo. E uma coisa importante é você aprender sobre o equilíbrio das coisas. E o equilíbrio das coisas não está em partes iguais. Então, por exemplo, quando você vai pesar numa balança, aquelas balanças de mercearia antiga, né? É antiga, mas que eu já vi, pastor. Então, assim, eu tô ficando meio antiga, né? Porque quando eu era criança, tinha umas mercearias que tinha aquelas balancinhas assim, ó. Então, para uma balança dessa, por exemplo, entrar em equilíbrio, você tem que colocar o mesmo peso dos dois lados. E para uma mulher entrar em equilíbrio, aí tá a cilada, minha amiga. Porque você acha que você tem que colocar o mesmo peso em todas as coisas. Ah, eu fiz isso para um filho, eu tenho que fazer para o outro, e eu tenho que fazer para o marido, e eu tenho que fazer para o patrão, e eu tenho que fazer para a vizinha. E você fica tentando dar a mesma porção para todas as coisas. Isso não é equilíbrio de vida. Isso é loucura, vai te deixar doente. O equilíbrio da vida está em você manter as prioridades no seu lugar. Então, em primeiro lugar, você tem que amar a Deus e você tem que cuidar dessa relação. Você tem que amar e cuidar de você mesma e você tem que priorizar a sua família e você tem que priorizar a sua colaboração depois para a sociedade. Se você fica tentando dar a mesma parte para todas as coisas, não é equilíbrio. E às vezes a gente pensa que o equilíbrio é doar igual e na vida, para você, não vai funcionar desse jeito. Então, às vezes você está se desgastando em proporções erradas. E uma coisinha interessante também, pastor, é lembrar de uma coisa. A sociedade não precisa de empregados. Deus não precisa de empregados. Seu marido, seus filhos não precisam de empregados. As pessoas precisam de você por inteiro. Então, não é sobre um trabalho que você possa fazer. Então, muitas vezes, a mulher, ela se perde no trabalho.
porque existem muitas funções que a gente pode fazer. Mas quando a gente olha, por exemplo, para Provérbios 31, que é uma mulher exemplar, a gente vê que ela delega algumas coisas e o coração dela se concentra nas principais. Então, quando você for refletir sobre o papel da mulher, não se coloca como uma empregada, no sentido de você estar ali para cumprir uma função de limpeza, de alimentação ou coisa do tipo. Você está ali para cuidar da alma e do coração daquelas pessoas dentro das prioridades certas. Se você gastar o seu tempo tentando arrumar o trabalho dos outros, você só vai se desgastar. E ninguém te pediu isso, né? Ser mãe não é isso, não é trocar fralda, não é só fazer o alimento, isso é parte do cuidado. E às vezes a gente se perde no trabalho e esquece do cuidado. Então, é muito profundo, né? Não é num bate-papo de 1 hora que a gente vai resolver tudo isso. Mas eu queria que você saísse daqui com dúvidas. E talvez não com tantas perguntas, não com tantas respostas, mas com muitas dúvidas no seu coração. Porque se tem dúvida, significa que o alicerce não está tão bom assim. E se o alicerce não está tão bom assim, é melhor você dar uma checada, né? Então, dá uma olhada se você tem priorizado a Deus, se você tem priorizado o seu relacionamento com Ele, se você tem aprendido a cuidar de você segundo o coração de Deus, onde você não é o centro das coisas, você não é a rainha do deserto, a cocada preta, a última bolacha do pacote. Você não é, minha amiga. Não vem ficar se achando, não, porque não é sobre isso. A vida não é sobre você. A vida é sobre servir, sobre entregar de si sendo você, sendo inteira. E isso é um desafio enorme, né, pastor? É verdade. E aí nós precisamos entender o seguinte, que servir não me diminui, muito pelo contrário, me enobrece. Não sei se você sabe que existem muitas coisas que a mulher pode fazer e que eleva a produção de ocitocina, não é? Que é aquele hormônio que aumenta a nossa conexão com o parceiro, principalmente, com a parceira e tal, né? E uma das coisas que eleva a produção de ocitocina na mulher é exatamente o servir, certo? Quanto mais a mulher serve por prazer, assim, porque é bom servir, eleva a produção, entendeu? Desse hormônio, que é o hormônio também do bem-estar. Dificilmente você vai encontrar uma mulher com depressão que gosta de servir. Pode prestar atenção, porque enquanto você está servindo, você se sente útil. Deus vê que você está cumprindo o seu propósito, porque a única razão que justifica a nossa presença no universo é o nosso serviço. Então, você se sente importante, a outra pessoa, na maioria das vezes, reconhece a sua importância. Você glorifica a Deus porque você está fazendo aquilo para o qual Ele te criou para fazer, que é servir. E quando você deita cansada com aquela sensação de missão cumprida. Então, a gente precisa parar com aquela mentalidade de escravo, entendeu? Ou de empregado, certo? Eu gravei um treinamento para todos os nossos colaboradores agora, e no meio do treinamento, foram 40 minutos de vídeo, e no meio do treinamento eu disse o seguinte, ó, se eu ouvir você falar perto, eu não ganho para fazer isso, eu quero te convidar a se retirar da minha equipe, entendeu? Porque quando você pede para uma pessoa fazer algo além daquilo para o qual ela é paga, e ela diz, eu não ganho para isso, a mentalidade dela é pequena, tacanha, medíocre, a mentalidade dela é de escravo, entendeu? É de alguém que não quer crescer, é de alguém que não tem compromisso com o avanço do projeto que ela faz parte. Por quê? Porque ela é tão pequena que ela só faz aquilo para o qual ela é paga. Quando a vida, certo? A vida dá espaço para quem entrega mais do que a obrigação lhe impõe. Porque esses têm mentalidade de excelência,
Estes têm mentalidade de gente que quer crescer, certo? Sim. Então, ele sempre faz além do que a obrigação lhe impõe. Eu acho incrível quando Rebeca, certo? Rebeca estava lá naquele encontro com Eliezer, e aí Eliezer pede água para ele. Aí ela disse, não, eu vou dar para os camelos também, certo? Sim. E quando ela faz isso, sem saber, era o sinal que ele estava pedindo, entendeu? Para levá-la como esposa do filho de Abraão, Isaac. E ela entrou para a história como esposa de um patriarca. Então, veja só, fazer além do que se pede me leva a promoções que nem eu tenho noção. Então, as mulheres precisam aprender sobre servir, te engrandece, te enobrece e te leva a promoções na vida. Mas não servir só quando você é pago, não é? Porque aí é uma mentalidade muito pequena. Então, quem vive falando, não, mas eu não sou paga para isso, pô, eu não sou escrava. Esse tipo de mentalidade que é de escravo, não é? Que é de empregado. É que nem aquele filho próprio, irmão mais velho da parábola do filho pródigo, que diz para o pai, né? Fala, pô, há tanto tempo que eu te sirvo e você nunca me honrou com um cabrito. E olha que ele estava na casa do pai, almoçava com o pai, era dono de tudo que o pai tinha, porque o próprio pai diz, tudo que é meu te pertence, mas é uma questão de mentalidade. Percebe que você tem que mudar aqui, irmã. Se você não mudar aqui, não muda nada. Então você tem que mudar, parar de ficar vendo Big Brother, parar de ficar com essas rodinhas com conversa que não agrega nada. De repente, trocar de meio ambiente em que você vive, porque tem gente, nós somos seres influenciáveis. Ou seja, o que é sempre dito aí, que nós somos a média das 5 pessoas que mais nos influencia, é verdade, somos mesmos. Então, de repente, você tem mentalidade pequena porque você anda com gente que pensa assim. Você tem mentalidade de escrava porque você anda com pessoas que pensam assim. Então, tem hora que a gente tem que realmente... ou a gente está presente num ambiente para mudar, ou se esse ambiente está me mudando, eu tenho que trocar de ambiente. Então, eu tenho que sair para... Peraí, isso daqui não está me agregando nada. O pessoal... É a mesma coisa. Não, pastor, eu ando com ela porque eu quero ajudá-la. Mas, na verdade, esta pessoa que você disse que você quer ajudar, às vezes está usando o seu ouvido como uma lata de lixo. Ela não quer mudança, ela não quer transformação. Ela quer o ouvido que suporte o seu lixo diário, entendeu? Então, quando eu percebo que uma pessoa realmente não quer mudança, não quer transformação, então eu posso continuar orando. Quando puder, eu dou um conselho, mas eu não vou agora investir o meu tempo, certo? Muito tempo numa pessoa que eu percebo que ela não quer. Ela não quer. Ela está extremamente confortável, dizendo: meu bisavô era assim, minha bisavó era assim, meu bisavô era assim, meu avô era assim. Eu me lembro que, agora, recente, um casal chegou no meu escritório querendo ajuda, né? Querendo ajuda. Aí eu disse assim para ela: você não teve pai, certo? Você foi criada como filha única, mimada e tal. E eu quero ajudar vocês com uma condição. Eu posso exercer o papel de pai nesse trabalho de mentoria, porque pai fala sem filtro, pai fala sem edição, pai fala como tem que ser dito. Você aceita? Porque se eu falar duro com você e você sair, certo, toda chateadinha, eu nem começo o meu trabalho. Eu nem começo, porque é a verdade que nos liberta. E a verdade é como uma cirurgia. Ela dói para curar depois, entendeu? Provoca uma dor para depois você ser curada. Ela disse: pastor, eu aceito. Sabe o que aconteceu? Esses dias eu recebi um áudio da mãe dela me agradecendo. Recebi um áudio do marido dela, assim, celebrando, porque as coisas entraram no lugar. Mas por quê? Porque ela entendeu, certo? Que a verdade, apesar de doer, ela precisa ser dita. E aí sim, uma mulher dessa, aí eu invisto tempo, dou atenção, marco mentoria, porque a gente percebe que não é alguém que quer te usar apenas para o seu ouvido como uma lata de lixo emocional.
é alguém que está em busca de transformação mesmo. Sim, sim. E aí a gente tem que lembrar que uma frase, um versículo que eu falo bastante aqui para os meus filhos, as más companhias corrompem os bons costumes. Exatamente. Então, minha irmã, cuide dos seus bons costumes. Então, é sobre servir, é sobre nós, é sobre o outro, é sobre a entrega, mas seja prudente, não seja insensata. As más companhias vão corromper os bons costumes. E às vezes a sua companhia, como o pastor falou, é televisão, é Big Brother, é novela. Cara, você vai ter os seus bons costumes corrompidos. Não vai ter jeito, né? É fofoca, é falar mal de pastor, falar mal de autoridade, falar mal da vida do outro. O que você espera, né? Se essa é a sua companhia diária, vindo de não sei onde, pode ser vindo do Instagram, vindo da tua vizinha, vindo da tua amiga de trabalho, do teu colega de faculdade. Mas se é isso só, as suas companhias vão corromper os seus bons costumes. Daqui a pouco é você que vai estar assim, né? Então, o servir não é sobre você corromper os seus bons costumes, né? Não é sobre isso. Pastor, você acredita que já passou uma hora? Já pensou? Foi rápido, né? Foi rápido. Foi rápido demais. Para mim foi 20 minutos aqui. É verdade. Não, e quando o assunto é bom, na verdade, passa muito rápido. Mas é bom porque daí as pessoas vão seguir você. Ó, eu sei que tem uma parte dos seguidores aqui que me acompanham nas nossas redes. Ó, para quem não sabe, eu até deixei aqui, ó. Olha, a Adriane, ela é especialista em pessoas e marcas, graduada em programação neurolinguística, ela é neuromarketing e comunicação. Meu Deus, hein? Neurociência comportamental, análise, seu marido tem que andar certinho, hein? Profissional de coach, profissional self-coach, business coach, master coach, especialista em marketing digital, empreendedora há 20 anos, fundadora do curso Posicionamento para Marcas que Vendem, escritora e geradora de conteúdo. E, sobretudo, eu admiro muito a Adriana pela humildade, pela simplicidade e pela facilidade que ela tem para tornar simples alguns assuntos complexos. Então, ó, segue a Adriana lá, olha que é Dri Souto, né? Dri Souto. Dri Souto, tá? Segue ela no Instagram, segue ela lá no YouTube. No YouTube, ela sempre grava Entre Elas e vai estar... Esse mês aqui você vai estar com a gente aqui no Bate-Papo Cláudio, certo? Então, siga a Adriana, porque ela tem alguns assuntos que ela aborda, principalmente, gosto muito quando você fala de identidade, é muito interessante, tá? Que legal, que bom. Obrigada, pastor. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. A gente vai marcar outras lives, topa, pastor? Para a gente continuar esse bate-papo? Vamos sim. Vamos ver se a gente consegue. Eu estou fazendo toda semana, eu estou fazendo uma live. Se der para fazer uma vez por semana, você me avisa. Se eu tiver assim com a minha agenda nesse horário legal, a gente continua. Fechou, então. Então, esse assunto a gente não tem a expectativa de zerar aqui. Fica tranquilo, eu sei que tem algumas perguntas aqui. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta também no meu Instagram, então você me segue lá. Se você ficou com alguma dúvida que a gente não respondeu aqui, você manda lá e a gente vai voltar, vamos ajeitar aqui as agendas. A gente vai continuar esse bate-papo também por aqui. Mas obrigada, pastor. Viu? Tira só um pouquinho o comentário para a gente tirar uma foto para eu colocar lá também no meu store lá. Deixa eu desativar. Aí. Vamos lá então agora. Tirar a print. Deus abençoe. Dá um abração no Cláudio, nas crianças e até a próxima então, tá? Obrigada, até. Deus abençoe. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Espero vocês no meu Instagram.
Quinta-feira a gente tem mais uma live às 9 horas da manhã e a gente vai continuar com esse assunto. Eu vou deixar uma caixinha aberta para você, se você ficou com dúvida, se você quiser enviar alguma pergunta sobre esse assunto, a gente continua o nosso bate-papo. Um prazer e uma honra estar aqui com todos vocês. Deus abençoe seu dia.